Vamos ao texto bíblico, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia, em que os amalequitas haviam invadido a cidade ao sul e queimado toda ela com fogo, eles levaram presas as mulheres que ali estavam, não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas tomaram todas e prosseguiram seu caminho, sequestraram. Então Davi e seus homens, chegando até aquela cidade, vendo ela queimada pelo fogo, e percebendo que as esposas foram levadas cativas, Davi e todo o povo ergueram a voz e choraram. Ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram. Até que não tiveram mais força para chorar. As duas esposas de Davi também foram levadas, verso 6. E Davi ficou muito angustiado com tudo o que aconteceu. Todo o povo naquele momento estava muito aflito e falavam em apedrejá-lo, porque perderam suas filhas, perderam seus filhos. Davi, porém, animou-se no Senhor, o seu Deus. Chamou ele o sacerdote Abiatar e disse a ele: traga-me o éfode, para que eu possa consultar o Senhor. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Senhor, devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? Eu quero que você faça duas perguntas comigo nessa tarde. Diga comigo, diga: vai dar tempo? Vai dar certo? Basicamente esta é a pergunta. E o Senhor respondeu, final do verso 8: pode ir, pode perseguir, porque certamente alcançarás, e sem falta recuperarás tudo. Diga amém. Deixa a sua Bíblia aberta e me preste a sua atenção. Queridos, durante toda a nossa vida, todos nós que estamos aqui hoje, eu sei que grande maioria do que eu falo aqui são adultos, né? Vejo raramente aqui uma criança. E acredito que, por sermos adultos, pessoas aqui até com a idade já avançada, já com muita experiência de vida, não velho, mas experiente, todos nós, durante toda a nossa caminhada de vida, inevitavelmente, uma hora ou outra, iremos se deparar com as percas e também com as perdas. E eu faço aqui essa distinção porque, semanticamente falando, no sentido da palavra e até mesmo morfologicamente falando, há uma diferença entre percas e uma diferença entre perda. Perca é aquilo que, do ponto de vista humano, se pode recuperar, é recuperável, e perdas é aquilo que basicamente não se recupera. Por isso que, na morte de alguém, a expressão correta é uma perda muito grande, ou uma perda lastimável. Então, querendo ou não, em alguma hora, em algum momento da nossa vida, e quem sabe agora, quem sabe hoje, quem sabe nesta semana, ou quem sabe neste mês que já está basicamente chegando na metade, muitos de nós aqui iremos passar por algum tipo de perca ou algum tipo de perda. São percas e perdas que podem vir de diversas formas, de multiformas variadas. Por exemplo, são percas que podem vir de forma material, é uma perca material de alguma coisa, uma falência financeira, uma perca financeira, como estava a irmã do testemunho da casa aqui contado. Pode ser uma perca patrimonial, uma perca econômica. Pode ser também aquilo que, e essa aí talvez são as piores, que são as percas relacionais, ou seja, é aquilo que eu não vejo, é aquilo que não é tangível, mas eu vou perdendo no intro do meu ser, eu vou perdendo pela convivência, eu vou perdendo pelos relacionamentos, eu vou perdendo pelo medo do futuro, eu vou perdendo por situações que vão acontecendo e projetos de vida que um dia foram projetos que estiveram vivos, estiveram ativos, estiveram ali com aquela cor de tinta muito forte, muito pujante no papel, parece que está se esmaecendo, parece que não é mais o mesmo sonho, não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma pujança, não tem mais a mesma relevância. Há aqueles que, mesmo dentro de uma igreja, num culto abençoado como este, uma banda abençoada, um louvor abençoado, uma ambiência abençoada como essa, estão aqui, mas há muito tempo já perderam sua paz. Não estão no culto simplesmente para adorar, não estão no culto simplesmente para entregar. E aqui é interessante porque a palavra culto originalmente não é receber. A palavra culto originalmente é dar. Quando alguém lhe perguntar o que é culto, culto é dar.
Culto significa prestar. Prestar o quê? Prestar o que você tiver a prestar. No caso de culto ao nosso Deus, é prestar adoração, é prestar a nossa vida. Por isso que nacionalmente e mundialmente o dia da igreja é o domingo. Por quê? Não é por acaso. Não é porque é um dia de folga, não é simplesmente por acaso. Não. É o domingo porque é o primeiro dia da semana e nada melhor e mais coerente do que começar a semana entregando a primícia dela, aquele que é o dono da sua casa, da sua vida, da sua família e de tudo que você tem. Então, culto é dar, culto é entregar, e tem gente que às vezes está aqui e já perdeu tanto na vida, inclusive perdeu a própria paz. Está aqui levantando a mão, está aqui adorando, está aqui vez ou outra recebendo um abraço de alguém, recebendo uma palavra profética direta de Deus, usando alguém aqui para alguém, e só Deus sabe no intro do ser como é que está a alma. Tem gente que está aqui hoje que, se talvez em um voto lançado houvesse a certeza, até porque voto não é que é tiro no escuro, mas voto é uma semente que você planta na fé e na expectativa de colher. Mas se tivesse de repente um voto exato para devolver a paz da vida desta pessoa, talvez o que tivesse para pagar, para dar, para entregar como oferta, entregaria, em prol de ter sua paz de volta, em prol de ter sua alegria de volta. Tem gente que está aqui hoje que perdeu a esperança. O rosto está bem maquiado, a aparência está muito bem travestida, aparentemente está muito bem, mas lá dentro só Deus sabe como é que está. É gente que há muito tempo sepultou a expectativa. É gente que está vivendo, é gente que está convivendo, mas simplesmente vive e convive burocraticamente. Vive e convive porque a família exige. Às vezes é um chefe de alguma casa, é um chefe de alguma família. Às vezes é uma matriarca, é uma mãe de alguma casa, é uma mãe de alguma família que há muito tempo abdicou de viver sua vida para viver a vida dos filhos e foi perdendo a essência do que é pelos outros, de tanto absorver, de tanto ouvir, de tanto passar por problemas. Às vezes só Deus sabe há muito tempo como é que essa pessoa vem vivendo e às vezes até mesmo convivendo. Tem gente que às vezes está aqui e já teve uma perda familiar de alguém e até hoje não se recuperou. Perdeu alguém na Covid, perdeu alguém na pandemia, perdeu alguém em um acidente, perdeu alguém e não perdeu alguém por morte, mas de repente perdeu alguém na própria vida. É a rachadura de um divórcio, que é um remédio amargo de um casamento que não dá mais certo. É alguém que perdeu uma família, alguém que perdeu literalmente alguém que talvez sobre este alguém colocou uma expectativa de vida, sobre este alguém empreitou muita confiança, sobre este alguém olhou para esta pessoa e disse: é nesta pessoa que eu vou feliz, e talvez sobre esse alguém até construiu a ideia de que iria se completar e nunca aprendeu, e talvez nunca alguém lhe ensinou que completo você sempre foi, nunca Deus lhe fez faltando um pedaço, e ninguém completa ninguém, pelo contrário, apenas complementa, porque inteiro e completo você já é. E aí de repente está aqui hoje aqueles que estão entre nós, pastores, que já perderam a própria fé. É gente que está dentro de uma igreja e a fé dele hoje não é mais a mesma. A expectativa e a perspectiva que ele tem no reino espiritual não é mais a mesma. Por quê? Porque a alma já sangrou. É gente que já se abriu para pastor, já se abriu para pastora, e de repente percebeu que não era para ter se aberto, porque talvez em algum outro momento, em algum outro gueto eclesiástico, em algum outro ambiente, em alguma outra igreja, esse pastor lhe decepcionou, e talvez aqui está tentando reconstruir essa imagem de confiar em alguém, reconstruir essa imagem de estar dentro de uma igreja. Por quê? Porque já se decepcionou, já se desapontou, já se frustrou na vida. Ou seja, a gente que perdeu, e está me ouvindo aqui agora, na verdade todos aqui já perdemos, alguns em grandes proporções, outros em proporções menores, mas enfim, sobre percas e perdas, eu sei que todos aqui sabem o que é isso. E se eu pedisse para levantar a mão, todo mundo levantaria e dizia: pastor, eu sei o que é que o senhor está falando, eu sei o que é que você está dizendo. Não é um assunto de outro mundo, não, é um assunto para hoje, é um assunto pertinente, é um assunto propício. É gente que está aqui entre nós que, por conta das percas na sua vida, parece que a vida travou. Parece que a vida está pausada. Muita gente aqui vai lembrar daquele filme do Adam Sandler, o Clique, onde ele tem ali um controle e ele poderia pausar, tem hora que ele poderia correr, tem hora que ele poderia retroagir, voltar, e a gente viu o que aconteceu por conta disso. Mas tem gente que está aqui hoje, pastor Stephanie, a sensação que tem é de que a vida está travada. E eu sei que nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, nos momentos de muito sorriso, de muita alegria, parece que a vida passa rápida, mas nos momentos de dores, parece que a vida ela entra ali naquele período mais lento. Por quê? Porque mesmo sendo uma sensação, até porque
Um dia continua tendo 24 horas, uma semana continua tendo 7 dias, um mês, um fevereiro vai ter 28, outro vai ter 29, às vezes vai ser 30, às vezes vai ser 31, e nunca isso vai mudar. Mas no momento de dor, parece que a vida está lenta, parece que o dia não passa, parece que a gente passa a noite esperando amanhecer, e quando chega o amanhecer na multidão de gente, e no meio da solidão, mesmo na multidão, a gente quer logo que chegue a noite, e assim vai vivendo, e a alma vai sangrando, e a vida vai deixando de ser boa para ser vivida. Porém, apesar de tudo que eu estou dizendo e construindo com vocês, eu quero dizer nessa tarde, quase início de noite, que na vida com Deus é imprescindível entender que ter fé, servir a Deus, acreditar nele, ouvir uma palavra dele, ouvir uma palavra profética dele, estar debaixo de uma bênção dele, estar num ambiente, numa igreja onde o nome é Casa da Promessa e tem como título a porta do céu, não anula de você os problemas da vida. Na verdade, como disse o poeta maranhense Gonçalves Dias, viver é lutar, independente da classe, independente da cor, independente do credo, independente do seu poder aquisitivo. A luta, ela vem para todo mundo. Tem gente me ouvindo aqui hoje que a luta dele não é financeira, como é de grande maioria dos brasileiros, mas em áreas da família, em áreas do seu ser, em áreas emocionais, lá dentro, como disse o Dostoiévski, psicólogo russo do século XVIII, cristão, ele disse que lá dentro do homem, às vezes há um vazio, que é do tamanho de Deus, e está aqui, e que bom que está aqui, porque aqui é lugar de resposta, aqui é lugar de direção, aqui é lugar de promessa, aqui é lugar que você vem, e às vezes está aí agora pensando, dizendo, meu Deus, parece que o pastor sabia da minha história, parece que outro pastor sabia da minha história, parece que a pastora sabia da minha história, e agora está casando com alguém que veio de João Pessoa, que nem me conhece, está contando a minha história. Mas não somos nenhum de nós, meu irmão. Aqui em cima, com todo respeito, só tem garçom. Quem está pregando é garçom, mas o banquete vem do céu, e a porta do céu está aberta, e tem resposta e direção para a tua vida aqui hoje. Então tem gente que está aqui hoje, que talvez está dizendo, pastor, mas crente perde, a perda é inerente. O próprio Jesus, com toda honestidade intelectual e espiritual que teve, sendo Deus encarnado aqui na terra, ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições. Não é talvez terão, mas eu passei numa igreja que tem uma mensagem, pare de sofrer. É mentira. A mensagem do evangelho não anula sofrimento, a mensagem do evangelho não anula as dores, a mensagem do evangelho não é ilusão, a mensagem do evangelho é desilusão. Desilusão para quê? Para entender a realidade da vida e saber que é fé no coração e pé no chão. Fé no coração para acreditar naquilo que eu não vejo, acreditar naquilo que não é tangível, acreditar naquilo que não é palpável, mas saber que há um Deus que está no céu, mas comanda a terra, um Deus que está no céu, mas manda até no inferno, um Deus que está no céu, mas os demônios obedecem, um Deus que está no céu, mas ele tem o controle da minha história, ele está antes, ele está durante, ele está depois, e por isso que ele não se desespera. Está me vendo chorando, mas não está desesperado, está me vendo sofrendo, mas não está desesperado, porque ele já está vendo o final da história, e o final da história não é roteiro do Steven Spielberg que vai dar tudo certo simplesmente porque tem que dar, não. O final da história é roteiro do céu. Por quê? Porque a Bíblia é quem diz que no final vai dar tudo certo, não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais agonia, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais pranto. Dos seus olhos serão enxugadas todas as lágrimas, da tua alma serão preenchidas todas as lacunas, e a vitória será certa pelo Cordeiro que morreu e ressuscitou por nossa vida. Então, Jesus não enganava ninguém, desde que o mundo é mundo, e desde que os sistemas estão aí, as lutas sempre existiram. E com o povo de Deus não foi diferente. Inicialmente Israel é o povo primário de Deus aqui na terra, e desde o começo da história deles, eles sempre tiveram muitos inimigos. E aqui que chegamos no texto. Israel, desde o início da sua história, mesmo sendo um povo agrícola, mesmo sendo um povo simples, sempre teve o dissabor de muitos ódios gratuitos, de muitas antipatias de outras nações gratuitas. Desses inimigos que Israel teve, eu queria destacar pelo menos 3. Quantos inimigos? 3. O primeiro deles, vamos aprender juntos? Diga comigo, os filhos de Amon. Quem são os filhos de Amon? Nasceram numa relação incestuosa, pai e filhas, amaldiçoados. Segundo deles, moabitas, descendentes de Moabe. Até hoje ainda existe um parte desse povo lá no território da Jordânia e da Cisjordânia, especialista em terrenos acidentados, guerreiros cruéis. E por fim, os amalequitas. Eu vou deixar de lado os sírios, segundo o culto eu vou pregar sobre eles, mas os sírios também se encaixariam muito bem. Mas esses inimigos que eu citei, esses últimos amalequitas, descendentes de um rei chamado Amaleque, descendentes também de Esaú, o irmão de Jacó,
Foi um povo que deu muito trabalho a Israel e precisamente a Davi. Era um povo cruel, era um povo terrível, era um povo que quando entrava numa cidade, eles devastavam tudo, destruíam tudo, acabavam com tudo. Nessa época aqui, Davi ainda não era rei de Judá, Saul ainda reinava. Davi já era coroado, já tinha a unção de Deus, mas ainda não estava no trono. Nessa época ele trabalhava como uma espécie, e eu quero que você entenda isso aqui com toda maturidade possível, uma espécie de mercenário, mas não é um mercenário que engana. Os homens aqui vão lembrar daquele filme Os Mercenários, que eram homens que eram contratados para vencer uma guerra. Então, esses homens vão para a guerra, vencem a guerra, recebem um pagamento e voltam para sustentar sua casa e sustentar sua família. Então, Davi, ele basicamente, claro, sempre com autorização de Deus, trabalhava dessa forma. Como? Ele saía em batalhas, e daí é que vem o termo campanha. Campanha, muita gente está na igreja, às vezes não sabe o que significa. Por que igrejas pentecostais, principalmente, usam o termo campanha? Campanha é um termo militar desde muito tempo, desde a antiga Mesopotâmia. Campanha significa sequência. Campanha significa o quê? Sequência. Na origem, campanha militar. Ou seja, sequência de batalhas. Por isso, quando estamos em campanha, estamos em quê? Em batalha. Não quebrar a campanha é não sair de quê? Da batalha, para no final ter uma vitória maior. Então, cada dia de campanha é uma vitória. Cada culto de campanha é uma vitória. Cada dia de campanha de oração é uma vitória. Cada dia de campanha de jejum é uma vitória. Então, campanha é isso. Nada mal a gente poder aprender juntos. E aí, Davi vinha de uma sequência de campanhas, e aqui que é interessante. A casa dele nessa época era em Ziclag, uma pequena cidade ao sul. E Davi já tinha viajado há muitos dias, preste bem atenção. Na logística da guerra, pastores, havia uma última guerra para ele passar. Se ele vence essa guerra, ele receberia a maior recompensa e voltaria para casa. É como se de forma homeopática, de forma degradê, ele fosse vencendo batalhas, e na mente dele a ideia era: nessa última eu fecho e volto para casa feliz. Só que quando ele se programa para lutar, inclusive pelos filisteus, ele tinha um rei chamado Aquis, que era um amigo dele. Olha depois no capítulo 29, os reis dos filisteus, os príncipes, chamaram todos ali, se reuniram e inexplicavelmente, repita comigo, diga: inexplicavelmente, eles disseram: não queremos Davi nessa guerra. Davi, do ponto de vista militar, reinou 40 anos e nunca teve uma derrota sequer. Isso na história é recorde, por isso que Davi é considerado o maior rei de toda a história. Então, como é que alguém tem o melhor jogador, o melhor estrategista, o melhor general de guerra e diz para ele: não quero ele? Nem Davi entendeu, porque a porta naquele momento para ele se fechou e a expectativa para ele se frustrou. Só que às vezes tem que dar errado para dar tempo. Às vezes tem que dar errado para dar certo. E eu acho interessante porque aí caso que a gente nem combinou, fazia tempo que eu não via a senhora, e a senhora vem aqui pregar sobre 3 dias, e é interessante por quê? Porque o texto vai dizer que são 3 dias para Davi sair de onde ele está e chegar em Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, fazem 3 dias. Quantos dias? 3. Que a cidade foi invadida e queimada com fogo, e toda a família dele foi sequestrada. Roubaram os utensílios, roubaram tudo. Só tem um detalhe: a Amalequita, onde entrava, matava. O único lugar que não matou foi na casa de Davi. O único lugar que não matou foi no acampamento de Davi. Por quê? Já estava claro e era implícito. Ele sabia com quem mexia. Ou seja, casa de crente pode tocar materialmente, casa de crente pode tocar fisicamente, casa de crente pode até tocar na finança. Agora na vida não toca, no fio de cabelo não toca. Então levanta a mão e já recebe essa palavra, porque eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: a tua casa está guardada. Eu sei que tem gente que está aqui hoje que está preocupado. Por quê? Porque está aqui e está orando pelo filho, está aqui, está orando pela filha, está aqui, está orando por alguém, e ultimamente tem perdido. É pancada de todo lado, como se diz popularmente, é eita em cima de eita, mas segura a mão lá em cima, porque o que eu vou liberar aqui agora é casando com a oração que foi feita para a família. E o que é, pastor? A tua casa está guardada, a tua casa está protegida. O mel passa, mas não entra, o mal vê, mas não toca, porque quem guarda é o Senhor. Tu crê? Casa de crente, o mal vê, mas não toca, passa, mas não entra. Não matou ninguém. Pegue na mão de alguém e diga: ele não vai morrer ninguém. Diga ele, diga:
Diga, ele pode perder financeiramente. Diga, ele pode perder patrimonialmente. Mas diga ele, se tiver vivo, fica tranquilo, porque quando Deus fizer, tudo será devolvido e ainda vai ter recompensa. Só que Davi não entende. Por quê? Porque está dando errado. Prega comigo, está dando errado. Só que você já entendeu. Tem que dar errado para dar? Não, primeiro tem que dar errado para dar, e depois para dar, ainda tem um brinde no final. Isso aqui já é resposta de Deus para alguém. Porque às vezes se esquece de uma coisa. O quê? Tu está num ambiente onde o Deus que comanda esse ambiente, Ele é o comandante do mundo. Ele rege o tempo, Ele rege a história, Ele rege os reinos, Ele rege as pessoas. E às vezes para Ele trabalhar, Ele não está limitado só aquilo que é positivo, só aquilo que dá certo. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo que todas as coisas, ou seja, não é só aquilo que me faz bem, não é só aquilo que eu entendo, não é só aquilo que para mim tem coerência, não. São todas as coisas. Ou seja, até um pneu furado às vezes é livramento de Deus. Até um contrato que tu não fechou, às vezes é Deus dizendo, meu filho, minha filha, fica tranquilo. Por quê? Porque se tu fechasse esse, ia bloquear o maior que eu já tinha preparado. Isso é resposta de Deus para alguém. Ah, pastor, mas eu estou sentindo porque alguém foi embora. Meu irmão, às vezes Deus tem que tirar alguém literalmente, porque Ele sabe o tamanho da decepção que tu ia ter lá na frente. Mas eu estou desesperado, desesperada. Fica tranquilo, tu está desesperado, está no deadline, está na deadline, na linha da morte. Mas Deus conhece o teu limite, e tu não tem percebido que Ele tem te sustentado. Tu não tem percebido que o Salmo 91, ele vai dizer para você que o teu pé não vai tropeçar. Ou seja, entre a rasteira da vida e a queda no chão, a mão de Deus te levanta e te sustenta e diz, não cai, não morre, não quebra, não vai embora, não desespera, porque tem dono e tem Deus. Então fique em paz. Davi vai embora. 3 dias. Quantos dias? 3. Quando ele chega em Ziclag, a cidade está toda queimada. E eu quero que você entenda isso. Está toda queimada, todo mundo sequestrado. E fazem 3 dias. Quantos dias? 3. Eu não tenho dúvidas que tem muita gente me ouvindo aqui hoje que sabe o que é isso. Tem muita gente me ouvindo aqui hoje está dizendo, pastor, essa é a minha história. Pastor, essa é a minha... Eu não preciso revelar para você, não. Deus está falando com você aqui agora. Eu sei que tem gente que está me ouvindo aqui agora que tem hematomas na sua vida, de pancadas que até hoje não sararam. Eu não estou falando daquilo que é visível. Eu não estou falando daquilo que é observável, daquilo que é tangível, não. Eu estou falando daquilo que é invisível. Eu sei que tem gente que está aqui hoje no bojo, ou seja, está no âmago, está na efusão principal da luta. Está sorrindo, mas só Deus sabe como é que está a alma. Está sorrindo profissionalmente, está sorrindo burocraticamente. Eu sei que tem gente que está aqui hoje que há muito tempo já fez o funeral da esperança. Eu sei que a gente aqui hoje que há muito tempo já casou com a aceitação passiva, não é ativa não, aceitação passiva da derrota. Ou seja, aceitou a derrota passivamente. Tem gente me ouvindo aqui hoje que tem até uma ideia budista, sincrética, de que tem sina, de que tem karma, de que tem isso, que tem aquilo, que nasceu para sofrer, que está destinado a isso. Meu irmão, Deus não te fez para sofrimento não. Pastor, e por que eu estou sofrendo tanto? Ah, meu irmão, se você dissesse para mim, pastor, minha vida é só vitória, eu lhe garanto, nenhum momento ia me despertar o desejo de conhecer sua história. Agora, se tu chega para mim contando sofrimento, e mesmo assim está de pé, e mesmo assim está como um guerreiro, uma guerreira aqui adorando, levantando a mão, glorificando a Ele, mesmo assim está como um guerreiro e uma guerreira aqui glorificando, dizendo para o diabo, dizendo para a vida, você bateu, você me decepcionou, você me feriu. Ah, meu irmão, é aí que Deus está formando uma grande história, é aí que Deus está construindo um grande guerreiro. Guerreiro e guerreira de verdade não é feito em vitória, 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 vitória. Guerreiro e guerreira de verdade é aquele que a vida bate, é aquele que a vida dá rasteira, é aquele que alguém passa o arado na costa e ele está dizendo, eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou de pé. Deus está te construindo. Eu sei que tem gente aqui que está desse jeito, porém eu não quero mais falar desse assunto.
Eu não vim falar mais sobre percas e perdas, eu vim falar sobre o Deus que restaura. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa tarde. Eu sinto que essa é tarde de restauração. Eu sinto, pastor Stephanie, pastores, que esse é domingo de restauração. E eu não vim aqui hoje dizer para você fugir da realidade, não. Eu vim dizer para você que sei que está perdendo, sei que está sofrendo, mas tudo, eu disse o quê? Tudo, eu disse o quê? Tudo, eu disse o quê? Tudo pode ser restituído em nome do Senhor. Eu não sei qual é a área, mas eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Diga para alguém, diga: Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Pega na mão dele se tiver liberdade e diga: Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer. Agindo Deus, quem impedir? Tudo pode ser restituído. Mas a pergunta que se faz, objetivando essa mensagem, é a seguinte: diga comigo, diga: pastor, quais lições que essa história, não fale que essa história nos passa. Você vai levar isso como ouro para a sua vida hoje. Verso 4, pode colocar na tela. Diz o texto que quando Davi chega na cidade, ela está toda queimada. A cidade está o que, igreja? Toda queimada. Diga comigo, diga: queimada, destruída, acabada. Agora leia comigo: todo o povo começou o quê? Começou o quê? Só que aqui não é o problema. A questão é essa última frase: até não ter mais força para chorar. Pastor, qual é a primeira lição desta palavra para a minha vida hoje? Não viva chorando. Espera aí. Eu disse para você não chorar? Eu disse para você não viver chorando. O choro aqui é de dor. O choro aqui é de agonia. O choro aqui é de luta. E esse choro aqui, ele tem que ter limite. Doeu, doeu. Sofreu, sofreu. Sangrou, sangrou. Ainda está sangrando? Tá. Mas há uma hora que eu tenho que estancar e dizer: a tristeza pode até ser bem-vinda, mas é uma senhora que chega rápido e vai embora rápido. Só que aqui é que está o problema. Tem gente que há muito tempo casou com a tristeza. Sabe que na vida tem coisas contrárias que são necessárias? Por exemplo, quem é que gosta mais de comida doce? Levante a mão. Quem gosta mais de salgado? Pronto, tem que ser um ou outro. Quem gosta mais de doce consegue viver comendo só doce? Aí já era, né? Quem gosta mais de salgado consegue viver só salgado? Então são contrárias, mas são necessárias. E quando casa ainda é bom. Sim ou não? Quem gosta de dormir numa luz acesa? Aí tem gente que gosta de dormir com tudo escuro, que é o indicado, apagado. Escuro e claridade são contrárias, mas são necessárias. Não é à toa que o dia rende a noite e a noite rende o dia. Já está rendendo. São contrárias, mas são necessárias. Não se misturam, não vivem juntas. Assim é a tristeza e a alegria. Pastor, a tristeza serve para quê? Para potencializar a minha alegria. Já diz o Frejá numa canção secular que rir de tudo é o quê? Desespero. Então a vida não é só alegria. Por quê? Porque perde a graça. Tem que ter luta, tem que ter aperto. A criança naturalmente já nasce chorando, porque é normal, é inerente à vida. Agora, o que é que eu faço com a tristeza? Eu olho para ela e eu potencializo nela a minha alegria. Por quê? Porque quando for triste eu suporto, mas quando for alegre eu aproveito. Quando for alegre eu celebro. Qual é o problema? É que tem gente que a tristeza veio e ele casou. Tem gente que a perca ou a perda veio e ele fez da perca e a perda seu estilo de vida. E Davi chega e ele vê toda aquela situação e ele chora, 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 mas uma hora ele para. E eu não estou dizendo para você negar a realidade, usar o que dizia Dr. Norman Vincent Peale, e muito respeito a ele, norte-americano, pastor, que é a teoria da neurolinguística, né? Não vou sofrer, não vou sofrer, não vou sofrer, não vou sofrer, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, e fala, e vai resolver. Nem sempre, porque mais do que falar, eu tenho que casar com atitude. Por isso que Deus está dizendo para você aqui hoje, você até talvez já chorou demais, já falou demais, está na hora de enxugar, levantar e agir.
Está na hora de enxugar as lágrimas, levantar e agir. Vou dizer de novo. Está na hora de enxugar as lágrimas, levantar e agir. Vou dizer mais uma vez. Está na hora de enxugar as lágrimas, levantar e agir. Levante a mão lá em cima. Eu vim dizer para homens e mulheres aqui hoje: está na hora de você ser esperançosamente teimoso. Esperançosamente teimosa. Pastor Eric, o que é um esperançosamente teimoso? É alguém que a vida está batendo, a vida está quebrando, a vida está incrustando, e ele está dizendo para a vida: está ruim, mas vai melhorar, está travado, mas vai destravar, está complicado, mas vai descomplicar, está aparentemente impossível, mas eu sirvo Deus, como diz a canção, que é Deus de milagres, e não é milagre simplesmente por teoria, por verborragia, por exagero de expressão, mas é milagre comprovado na história, pela sua palavra e pelos testemunhos que até hoje estão aí. Ele fez, está fazendo, vai fazer. Ele fez, está fazendo, e no futuro a vez será sua. Então estanque o choro e vista a roupa do milagre, e declare que o novo tempo de Deus está chegando para a sua vida. Pegue na mão de alguém e diga: está na hora. Diga. Não grite quem me é gado. Diga: está na hora de você trocar a vestimenta da sua vida. Diga a ele: arranque a roupa do luto, da dor, do choro, da reclamação. Diga a ele: vista a roupa da vitória, e já vai sentindo o cheiro do milagre. Crente não é normal. Vou repetir: crente não é normal. Tu vai sair daqui hoje assim, ó. Que é isso, pastor? Eu já vou sentir o cheiro do meu milagre. Quem crê nisso? Eu já vou sentir o cheiro do meu milagre. Eu não sei se tu percebeu ainda. Eu não sei como é que está o teu estado de presença. Se está aqui, mas talvez está com a mente em outro lugar. Mas eu vim te lembrar: tu está na casa da promessa. E na casa da promessa, o lema é: a porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta. A porta do céu está aberta. E quando a porta do céu está aberta, tem resposta, tem milagre, tem renovo, tem graça, tem presença. Então recebe renovo, vai. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Eu estou vendo gente chorando, eu estou vendo gente sendo renovado, eu estou vendo quem é da marcha marchando, eu estou vendo quem é da adoração adorando, eu estou vendo quem é das línguas estranhas sendo renovado. E quem não é, tem palavra, tem direção, tem luz, tem razão, tem fé, tem consciência, tem algo de Deus descendo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não viva chorando. Diga para alguém, diga ele: não viva chorando. Se tiver intimidade, bate e diga assim a ele: chega. Segundo lugar, verso 6. Verso 6. E todo o povo falava em apedrejá-lo. E todo o povo falava em apedrejá-lo. Observe que Davi se angustia, sim ou não? Pode deixar na tela. Sim ou não? Ele está angustiado. O povo também está, sim ou não? É normal. Diga comigo, diga: é normal se angustiar, se revoltar, desacreditar. Só que aqui é que vem o final. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Uma coisa, pastor Stefano, é o que me acontece. Outra coisa é o que eu faço com o que me acontece. Muito da vida está na reação e não na ação. Por quê? Porque você não prevê o que vem. Você não sabe o que virá. Você pode dizer para amanhã: eu não sei como será. Agora você pode dizer para amanhã: eu sei como eu serei. Sim ou não? Vou repetir. Você pode, escute bem o que eu vou dizer aqui, grave isso.
Você pode não saber o que acontecerá, sim ou não? O meu amanhã eu não sei, eu não tenho como prever, ainda que Deus use alguém, ainda que... Acho que é bateria. Eu não tenho como... Eu posso não saber o que será. O que será amanhã? Não sei. Agora, depois de um culto como esse, eu posso muito bem, hein, obreira? Definir como eu serei. Forte, corajoso, corajosa, valente, com força. Ah, mas a vida está fazendo cara feio, eu faço uma pior. Ah, mas a vida está me dando rasteira, eu não vou cair no chão. A mão de Deus vai me levantar. Diga comigo bem alto, diga sobre a minha semana. Levante a mão lá em cima, diga sobre a minha semana. Diga sobre a minha semana. Eu não sei como será. Diga sobre o meu 2025, que já está acontecendo. Diga, eu não sei como será, mas eu sei como eu serei. E eu serei uma bênção para a tua casa. Tu vai ser uma bênção para a tua família, tu vai ser uma bênção para os teus filhos, tu vai ser uma bênção para a tua igreja, tu vai ser uma bênção para o ministério, tu vai ser uma bênção para a tua empresa, tu vai ser uma. Então estanque a voz do choro, não deixe a amargura tomar conta do seu coração. E aí, pastor, terceiro e penúltimo, verso 7. Chamou o sacerdote, verso 8. E consultou ao Senhor. Consultou a quem? Grave bem isso aqui. Entenda isso. Davi está diante de muitas vozes, sim ou não? Sim ou não? Você já parou para pensar aonde Davi está inserido? Grave bem isso na sua mente, não esqueça. Diga comigo, diga muitas vozes. Diga comigo, muitos cenários. Diga comigo, muitos contextos. Mas diga comigo, mas há momentos que eu tenho que parar e respirar. Escuta isso aqui. Tem horas que a vida não vai te dar tempo nem de pensar. Mas Deus está dizendo para alguém aqui hoje, respire. Faça assim, ó. De novo. Não melhora? Clinicamente isso é indicado. Psiquicamente isso é indicado. Então Davi está diante de muitas vozes, mas ele para e respira. Pastor, mas o cenário é para angústia, e o texto diz que Davi estava angustiado. Mas lembra do que eu falei? Uma coisa é o que me acontece, outra coisa é o que eu faço com aquilo que me acontece. Davi percebeu, Gabriel, que tinha muitas vozes, mas ele precisava, pastor, ouvir a voz principal. Está na hora de você dizer para a vida, para. Está na hora de você dizer para alguém nesse WhatsApp, espera aí, dá um tempo. Está na hora de você aprender a entrar nesse lugar e colocar o telefone no modo avião e dizer assim, espera aí. Eu estou no lugar onde eu vou ouvir a voz, que é a voz da verdade sobre a minha vida. Levante a mão para o céu, porque hoje você vai estender a mão lá para fora, para algum lugar, para algum ambiente, e você vai profetizar e vai dizer vida, diga vida, diga bem alto, diga vida, diga cenários, diga situações, diga lutas, adversidades, dificuldades, calem-se, hoje eu ouvirei a voz de Deus. Pastor, e o que é que o céu está dizendo? Davi perguntou, vai dar tempo? Vai dar certo? Verso 8, e disse o Senhor, vai. Por quê? Porque vai dar tempo e vai dar certo, vai dar tempo e vai dar certo, vai dar tempo e vai dar certo, vai dar tempo e vai dar certo. Olha homem, olha mulher, eu
Mas se você está no centro da vontade de Deus, ainda que a porta esteja fechada, que o diagnóstico seja contrário, que a situação seja devastadora, fique na posição, porque a palavra hoje é essa: vai dar tempo e vai dar certo. 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 Tem gente que já podia ir embora, só precisava ouvir isso. Vai dar e vai dar. Primeiro, diga comigo: não viver chorando. Segundo, diga comigo: não se angustiar. Terceiro, diga comigo: ouvir Deus. Isso é tudo o capítulo do livro. Quarto e último, diga comigo: ter visão. Tia, eu não disse vista, eu disse o quê? Visão, vó. Pastor, qual a diferença de vista e visão? Vista, visão. Vista, olho aberto. Visão, eu vejo, pastor, até de olho. Pastor João aqui com a pastora Stephanie, quantas das vezes já viu o templo novo pronto? Hein, pastor, assim ou não? Quando José estava na barriga com aquele bochechão dele, dá vontade de apertar. Quantas vezes a senhora não ficou imaginando: meu Deus, como é que vai ser José, né? Minha esposa nós ainda não temos filho, mas eu fico imaginando, é visão, não é visão? Aquela empresa, visão. Há 2 anos atrás eu abri uma empresa e eu ficava sonhando, e eu disse: meu Deus, e eu fechava. Aí eu não conseguia. Aliás, eu até sonhava de olho aberto, mas eu não sabia nem o que eu estava vendo, porque o olho estava aberto só por estar, e a mente estava em outro lugar. Pastor, eu quero ter visão. Davi vai, olha aí comigo. Vem comigo a mídia, no verso de número 9, 10. O louvor já vai se preparando, tá bom? O verso de número... Prepara, restitui para o final, pode ser? Restitui. O senhor canta, pastor? Restitui? Canta. O senhor canta tudo, né? O que botar aí? Ele resolve. Verso de número 9. Ele perguntou a Deus se ia dar tempo e se ia dar. E Deus disse o quê? Vai dar tempo e vai dar? Diga comigo, diga: Davi partiu. Ele foi com quantos? Quantos? Verso 10. No meio do caminho, quantos ficaram? Hã? Não, faça a conta direito. Está só o contrário aí. Quantos ficaram? Então ele perdeu enquanto... Diga ao seu irmão, diga ele: se prepare. Diga ele: para na perca ainda perder. Pastor, meu Deus mesmo. Pastor, se eu vier aqui me dizer que eu ainda posso perder, pode. Agora diga calma. Diga comigo, diga calma. Diga: porque com Deus, às vezes, eu vou perder em quantidade, mas Ele vai recompor em qualidade. Verso 11. E acharam verso 10. Perdeu 200. Verso 11. Achou verso 10. Perdeu 200. Verso 11. Achou verso 10. Perdeu 200. Verso 11. Achou. Pastor, não entendi. É que tu tinha muita gente, era o mesmo que não ter? Mas Deus está dizendo: eu vou mandar poucos, mas serão verdadeiros. Vou repetir: tu tinha muito e era o mesmo que não ter? Porque era muito para a festa, era muito para a mesa, era muito para o teu dinheiro, era muito para a tua fama, era muito para o teu sucesso. Mas Deus está dizendo: eu vou colocar gente verdadeira do teu lado. Eu vou colocar gente, segura a mão lá em cima, que vai te propositar. Pastor, o que é gente que vai me propositar? É gente que vai te colocar no caminho dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas vale um que me coloca na direção da promessa do que uma multidão que me afasta dela. Mas vale um que me coloca perto de Deus do que uma multidão de festa que só está comigo na festa enquanto tem bebida e farra. Mas vale um que está comigo na alegria
alegria no culto, na festa, na celebração, mas também no velório e no hospital, do que uma multidão que na hora do vamos ver me abandona. Deus vai te dar gente de verdade. Detalhe, viu? Diga para o seu irmão, diga, às vezes a chave da mudança é alguém que está quebrado, que Deus vai te usar para levantar, para lá na frente essa pessoa te ajudar. Um rapaz abandonado, verso 11. Aí vem a visão. Pastor, qual é a visão? Primeiro, ele alimenta. Primeiro, ele cuida. Primeiro, ele faz. Pastor, quer ter visão? Ter visão é semear na vida de gente. Pastor, qual é a melhor terra para semear? Gente. Estava ali, eu vim agora, cadê o Gabriel? Eu estava vindo aqui, Gabriel do meu lado, e eu fui chegando, pastor, aí eu postei, né, que estava chegando, indo para Maceió, eu postei ontem, postei hoje. Eu recebi umas 5, 6 mensagens, mais ou menos, foi mais que isso, mas 5, 6, só de gente de Maceió. Pastor, está precisando de alguma coisa? Pastor, olha, se quiser vir aqui. Pastor, se precisar, o senhor vai dormir, o senhor vai... Pastor, o que é isso? Visão. Porque é gente que lá atrás eu semeei. Então, entenda isso. O melhor investimento que você faz é o investimento na vida de gente. É tratar bem gente. É respeitar todo tipo de gente. É saber entrar e sair no lugar onde tem gente. E também onde não tem. Mas eu estou falando de gente, então é gente. Davi alimenta, cuida, sara. Quando o homem acorda, Davi pergunta, quem é você? E ele disse, eu fui abandonado. Por quem? Pelos amalequitas. Como assim? É que o meu rei vinha comigo, acabando com um monte de lugares. Inclusive passamos em Ziclag, queimamos tudo, mas eu adoeci e estou aqui quase morrendo. E você veio e me salvou. Davi disse, é? Disse, é. Aí olhou para ele assim e disse, espera aí. Se é qualquer outro, ia fazer o quê? Pega a espada, ameaça e diz, ou tu me conta ou eu te mato. Se o cara ainda fosse fiel, mesmo abandonado, ele dizia, pode matar que eu não abro a boca. Sim ou não? Mas o homem ficou o quê? Quieto. E Davi disse assim para ele, ei, olha o que Davi disse. Eu queria me encontrar com teu rei. Como se dissesse assim, pastor, eu queria dar um presente a ele. Um presente. O mulher disse assim, eu te levo até ele, eu sei a rota, só tem um detalhe, você não pode me entregar a ele quando chega lá. Ok? Davi disse ok. Quando chegaram lá, pode ir acompanhando comigo. Quando eles chegaram lá no verso 12, verso 13, quando ele olhou, o inimigo estava todo. Verso de número 15. Aliás, 16. O inimigo estava todo largo. Pastor, o que é largo? Eu vou fazer isso aqui, é meio indigesto, mas eu vou fazer. O que é largo? Larga isso aqui, ó. Folgado. Estava todo largo, toda à vontade, dançando e festejando com aquilo que roubaram. Não tem horas na vida da gente que a gente olha e vê o inimigo com aquilo que é nosso? Sim ou não? Tem coisas que eu olho assim e digo, meu Deus, está na mão do ímpio, isso era para estar na mão de um crente. Está na mão de quem não te serve, está na mão de quem não dizima, quem não oferta, quem não é fiel. Está na mão de quem não faz voto, está na mão de quem não faz propósito, está na mão de quem não honra. Só que vai ser por um tempo limitado. Diz o texto que quando Davi viu ele todo ali, 17, armado, Davi prepara eles e desde o crepúsculo da tarde, ou seja, do final da tarde até o outro dia, mais de 12 horas, me permita a expressão com a devida vênia, o devido respeito, de lapada, de guerra, matando, destruindo, com raiva mesmo, porque era o contexto da época. Diz o texto que ele matou todos os inimigos e nenhum deles escapou, senão 400. Para quê? Porque tem que alguém contar a história. Aí correram para contar a história. Olha o verso 18, diz o texto que após tudo isso eles pegaram tudo aquilo que foi roubado, ou seja, do jeito que Deus falou. Deus disse o quê? Vai dar tempo e vai dar certo, vai dar tempo e vai dar certo. Olha o que diz o texto, assim salvou tudo, assim salvou
tudo. Vem comigo, assim salvou tudo. Vem comigo, assim salvou tudo. Vamos trocar. Assim recuperou tudo. Vai, assim recuperou tudo, mas está longe. Vai recuperar tudo, mas está travado. Vai recuperar tudo, mas está distante. Vai recuperar tudo, mas a cada dia piora. Vai recuperar tudo, mas a cada dia está longe da minha expectativa, da minha perspectiva. Mas se tu crê no que está sendo pregado, eu vim liberar para homens e mulheres aqui hoje. Vai dar tempo, vai dar certo e vai recuperar tudo. Bota a mão no ombro de alguém, pega na mão dele, pega na mão dela e diga a ele: eu não sei o que perdeu, mas diga a ele: mas eu tenho uma palavra, e a palavra é essa: vai dar tempo, vai dar certo e vai recuperar tudo. Do jeito que Deus falou, aconteceu. Agora diga assim para a gente encerrar, diga: pastor, só tem um problema. Não grite, diga: pastor Eric, só tem um problema. Diga assim, diga com a cara julgadora mesmo. O que é a cara julgadora? Diga assim, diga: qual é a graça de perder, chorar, se aperrear, sofrer, para depois só recuperar o que perdeu? Tem graça? Tem, minha pastora? Tem, pastor? Não tem. Porque perdeu choro, lágrimas. Sim ou não? Ficou triste, sim ou não? Perdeu noite de sono, sim ou não? Só que lembra que o inimigo vinha roubando de todo mundo e matando todo mundo? Então para o morto não se devolve. E fica com quem? Todo despojo, põe o verso 20, toda sobra, este é. Você está pronto para isso? Quando algo chegar na sua mão, como diria minha bisavó, com gosto de gás, você vai pegar e vai dizer: é meu. Este é, meu guitarrista, o despojo de Davi. Pergunta para esse crente, diga assim, ele diga: você está pronto? Diga: você está preparado para em breve pegar em algo e alguém dizer: é seu, de Candorevas, Biribicô Mandaravas, erga. Em pouco tempo eu vou receber testemunho desse culto das 4 horas. E alguém vai dizer: pastor Eric, depois daquele domingo eu entendi porque foi luta, foi choro, foi dor, foi moído. Mas está aqui a chave, está aqui o contrato, está aqui a oferta, está aqui a bênção. É meu, é meu, é meu. Aleluia. Eu quero ver quem vai falar. Eu quero ver quem vai dizer que não é seu. Você sabe a lágrima, você sabe o choro, você sabe a dor, você sabe as noites, você sabe as semanas que você baixou de hospital, você sabe os domingos, os votos, as ofertas, os propósitos, o estudo, o esmero, a madrugada queimando pestana. E assim diz o Senhor: a porta vai abrir, o papel vai ser assinado, tua família vai estar na presença e tu dirá: o milagre é meu, o milagre é meu, o milagre é meu, o milagre é meu, o milagre é meu. O milagre é meu, o milagre é meu. 21, e eu encerro. 21, a senhora foi falar até 6h30, agora vou encerrar agora. 21, 22, 23, 24, 25, 26. E chegando ele em Ziclag, voltou. Diga comigo, diga: vai voltar para o ambiente onde foi derrotado. Mas diga comigo, diga: com honra.
Eu moro em João Pessoa há 13 anos. Mas eu sou de Pernambuco. Quem vai para Maragogi ou já passou indo para Recife, tem uma cidade chamada Barreiros. Quem conhece? Todo mundo conhece, na maioria. Sou de Barreiros. Saí para Recife, fiz faculdade de Direito, fui supervisor do Banco Itaú. Abruptamente saí de lá, deixei tudo, fui para João Pessoa por uma promessa. E sabia que ia ser, desde pequeno, sabia que iria pregar. Eu pregava desde os 13. E Deus disse: você vai depender só de mim. E Deus fez muitas promessas na minha vida para a glória dele. Mas eu me lembro quando um dia a dirigente dos adolescentes, que inclusive até hoje faz uns 20 anos, ela disse assim para minha mãe: seu filho é uma desgraça. Porque eu não era criança, eu era criança. Porque tem criança e criança. Você é o quê? Criança ou criança? Adolescente, né? Eu era criança, então eu era virado. O melhor que pode haver dessa expressão, não sei nem se é correto. E aí eu estava deitado no quarto da minha mãe assistindo e eu ouvi pela janela. Aí minha mãe disse assim: meu filho é uma bênção. E ele vai ser pregador do evangelho. Desse jeito. Aí hoje eu chego na cidade, aí está lá a mesma dirigente. Eu tenho empresa na cidade, quem compra na minha empresa? A mesma dirigente. Às vezes eu estou num domingo, indo para Recife, ou vindo para a região aqui. Aí eu vou lá almoçar, né? Passo, aí saio já pronto com a minha esposa, de gravata, né? Terno, roupa de pregar. Aí eu vejo ela chegando para a igreja, que tem um ensaio à tarde, logo cedo, antes do culto. Aí eu vejo ela olhando. É Deus dizendo: você vai voltar para onde teve vergonha, mas vai voltar com honra e com bênção e para ser bênção. Vou pregar isso no segundo culto. Vai dar banquete de honra até para o inimigo. Diga para o seu irmão, diga: no culto e ação de graças, não se esqueça de chamar quem apontou, falou e disse: não vai dar certo. Diga a ele: chame e com respeito, carinho e humildade, diga: coma do meu bolo, porque deu tempo, deu certo e teve festa. Pastor, qual é a graça? Passar tudo o que passou. Vamos responder e a gente fecha? Ou até fechar, de verdade. Qual é a graça, pastor? Está ali, ó. Toda a sobra ficou com quem? Com Davi. Aí ele voltou e disse: agora eu vou honrar. Não esqueça de honrar seu pastor e sua pastora. Se ele estivesse aqui, ele ia pular agora, né? Eu vou honrar o pregador também, né, pastor? A gente que prega também, né? Eu vou honrar todos aqueles que acreditaram em mim. Tem amigo teu aí? Tem? Tem alguém que é amigo seu aí, amiga, pai, mãe? Então diga assim, ele diga: cola em mim hoje, porque tu não sabe o que Deus vai fazer amanhã. Verso 27. Betel, Ramote, 28. Aroé, Sifmote, Estemoa, 29. Racal, todos, até dos queneus, 30. Encerra no 31. Esse aí eu não vou ler não, senão é língua estranha. 31. Aos de Hebron, e todos que andaram com Davi receberam também a bênção do Senhor. Eu digo a Gabriel direto: cola em mim, Gabriel. Gabriel viaja comigo, ele cola em mim. Então diga ao seu irmão, diga: cola hoje, acredita hoje. Diga ele: ora hoje, porque já já tu vai ver o que Deus vai fazer na minha vida. Calma, pastor, diga comigo, diga: pastor Érico, diga: deu tempo e deu certo. Mas eu ainda não entendi. Diga: eu não entendi ainda qual é o brinde, o extra dessa história. Inclusive é a última frase do meu livro. Vai dar tempo, vai dar certo
e vai ter festa. 13º salário. Tem 13 meses. Mas para que serve 13º? Porque dezembro é mês de quê? E quando sobra, a gente faz o quê? Então, deu tempo, deu certo e teve. Vamos cantar, pastor? Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Grita, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Grita, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter. Vamos cantar?